Nas vastas extensões do nosso sistema solar, Júpiter reina supremo como um gigantesco mistério, cativando cientistas e astrônomos há séculos. Justo quando pensamos que entendemos o gigante gasoso, esse monstro celeste despedaça nossas suposições. Com sua mistura de comportamento imprevisível e frequentemente hostil, tempestades hipnotizantes com ventos de até 640 km por hora e os mistérios envolventes dos oceanos metálicos escondidos em seu núcleo, Júpiter ainda deixa cientistas perplexos. Bem-vindo ao Universo Explicado, inscreva-se no canal e junte-se a nós em uma jornada extraordinária enquanto mergulhamos nas profundezas deste mundo enigmático, descobrindo seus segredos. Décadas de estudos extensivos demonstraram o quão notavelmente intrincado é Júpiter. Recentemente, foram descobertas mais 12 luas orbitando o gigante gasoso. O número total de satélites ao redor de Júpiter é agora de 92, mais do que qualquer outro planeta do Sistema Solar. As últimas luas descobertas têm tamanhos variando de 1 a 3,2 quilômetros. A maioria dessas luas tem órbitas extensas, com 9 das 12 levando mais de 550 dias para completar uma revolução ao redor do planeta. Cientistas acreditam que, como essas luas distantes se movem na direção oposta à rotação de Júpiter, elas podem ser asteroides capturados. Por muito tempo, acreditou-se que Júpiter atua como um escudo protetor, salvaguardando nosso planeta de ameaças do espaço exterior. No passado, astrônomos até sugeriram que essa era uma das razões pelas quais a vida teve uma chance de evoluir na Terra. Mas descobertas recentes lançam dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião celeste da Terra. Cometas de longo período, que têm origem em regiões distantes do Sistema Solar e levam milênios para orbitar o Sol, normalmente entram em nossa vizinhança. No entanto, graças à influência gravitacional de Júpiter, a maioria desses objetos gelados em movimento rápido é lançada para longe do Sistema Solar antes de se aproximar da Terra. Portanto, as chances de cometas de longo período colidirem com nosso planeta são extremamente raras, ocorrendo ao longo de milhões ou até dezenas de milhões de anos, e a presença de Júpiter desempenha um papel crucial em proteger a Terra desses impactos potenciais. No entanto, as forças gravitacionais do gigante gasoso têm implicações positivas e negativas para a vida na Terra. Por um lado, sua imensa gravidade impede que rochas espaciais próximas se acumulem e formem um planeta. Isso levou à formação do cinturão de asteroides, uma coleção de inúmeros pequenos fragmentos de detritos espalhados entre Marte e Júpiter. Mas nos dias de hoje, a atração gravitacional do gigante gasoso continua a influenciar asteroides, fazendo com que alguns desviem em direção ao Sol. Essa mudança em sua trajetória aumenta as chances de colisões com a Terra, e já testemunhamos isso no passado. Em 1770, o cometa de Lexell passou a cerca de 1 milhão de quilômetros de nosso planeta, uma proximidade extraordinária em uma escala astronômica. Os cientistas acreditam que esse cometa havia vindo inicialmente das regiões mais distantes do Sistema Solar e teve um encontro próximo com Júpiter, que redirecionou sua trajetória em direção à Terra. Depois de completar 2 órbitas ao redor do Sol, o cometa retornou a um ponto de proximidade com Júpiter 9 anos depois, o que o ejetou posteriormente do Sistema Solar. A teoria do escudo de Júpiter, apoiada por simulações de computador anteriores, sugeria que o gigante gasoso ejetava inúmeros cometas de longo período para fora do Sistema Solar. Essa teoria até previu o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 no 5º planeta em 1994. Mas os recursos de computação não eram tão poderosos como são hoje, e os cientistas precisavam fazer muitos cálculos. Atualmente, temos dados que incluem um maior número de cometas de curto período
e asteroides próximos da Terra que intersectam com a órbita da Terra em comparação com cometas de longo período. E novas simulações demonstram uma imagem diferente. A influência gravitacional de Júpiter interage com o cinturão de asteroides, causando ressonâncias gravitacionais que limpam asteroides desgarrados e os redirecionam para o interior do sistema solar. Colisões entre asteroides também podem contribuir para esse processo, dispersando fragmentos rochosos em zonas ressonantes. A borda interna do cinturão de asteroides é particularmente afetada por um fenômeno conhecido como ressonância secular, que impulsiona o material para o interior do sistema solar. A massa atual de Júpiter permite que ele redirecione cometas em direção à Terra, como visto com o cometa de Lexell, e também remova efetivamente muitos deles do sistema solar. Se Júpiter tivesse apenas 1/5 de sua massa atual, ele ainda desestabilizaria cometas, mas perderia a capacidade de remover muitos deles, levando a uma maior taxa de impacto na Terra. A frequência de impactos desempenha um papel crucial na evolução de longo prazo da vida em um planeta. O registro geológico da Terra indica que uma taxa de impacto de uma grande colisão a cada 100 milhões de anos proporciona tempo suficiente para a biosfera se recuperar e prosperar. No entanto, uma taxa de impacto mais alta ocorrendo a cada poucos milhões de anos poderia devastar o planeta, prejudicando o desenvolvimento de uma nova biosfera. Alguns cientistas acreditam que colisões com a Terra também são responsáveis pela presença de água aqui. Mas e a água em Júpiter? Vapor de água foi detectado pela primeira vez em Júpiter em 1995. Essa descoberta foi feita pela sonda Galileu, que realizou extensas observações e medições do planeta e suas luas. Os instrumentos a bordo da sonda Galileu, especialmente o espectrômetro de mapeamento no infravermelho próximo, detectaram a presença de vapor de água na atmosfera do planeta durante uma passagem próxima. Mas dados recentes demonstram que a água compõe aproximadamente 0,25% da atmosfera de Júpiter acima do equador do planeta. Embora possa não parecer muito, é na verdade uma quantidade imensa de água. Júpiter, provavelmente o primeiro planeta a se formar em nosso sistema solar, contém uma quantidade significativa de gás e poeira que não se tornou parte do Sol. Saber exatamente quanto de água está aprisionada em Júpiter é crucial para os cientistas que estudam a formação do sistema solar. Em anos recentes, uma equipe de pesquisadores usou dados de telescópios para descobrir uma presença substancial de água dentro do famoso Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Lançada pela NASA em 2012, a sonda Juno atualmente orbita o gigante gasoso, tirando fotos em close de suas nuvens. Equipada com instrumentos avançados, a sonda revelou ainda mais evidências de água em Júpiter. Dado que esse gigante gasoso tem mais que o dobro da massa combinada de todos os outros planetas do nosso sistema solar, mesmo pequenas frações de água em um planeta tão massivo seriam uma quantidade significativa, muito além da quantidade de água encontrada na Terra. A presença de água na atmosfera do gigante gasoso também é a razão pela qual Júpiter, assim como a Terra, possui suas próprias exibições hipnotizantes de raios 100 vezes mais brilhantes do que os raios terrestres e pedras de granizo peculiares. Raios foram detectados nas nuvens de água do planeta no passado, onde gotículas de água colidem com cristais de gelo carregados eletricamente. Mas a sonda Juno também avistou raios fracos em altitudes mais elevadas na atmosfera, onde as temperaturas caem para cerca de menos 87 graus Celsius. Muito frio para que a água exista em estado líquido. Então, como ocorrem os raios sob tais condições? A resposta para esse mistério
reside na amônia, um componente notável na atmosfera de Júpiter que atua como um anticongelante natural. Na alta atmosfera, cristais de gelo de água se combinam com vapores de amônia e derretem. Essas gotículas de água amônia então colidem com cristais de gelo adicionais de baixo para cima, criando uma carga elétrica que gera raios. Abaixo das nuvens de gelo de amônia, as gotículas de água amônia passam por crescimento contínuo até ficarem muito pesadas para permanecer suspensas no ar e se assemelham a grandes pedras de granizo como temos na Terra. Os cientistas acreditam que esses objetos semelhantes a bolas de musgo descem mais profundamente na atmosfera de Júpiter. Agora, vamos viajar ainda mais profundamente nas camadas internas de Júpiter. Anteriormente, acreditava-se que os mundos gigantes de nosso sistema solar todos tinham um núcleo rochoso. Essa era a teoria aceita por muito tempo, mas recentemente os cientistas começaram a duvidar dessa teoria. Usando os dados da órbita da Juno, os cientistas ainda estão estudando como a matéria é distribuída dentro de Júpiter, e descobertas recentes revelaram um mistério inesperado escondido no núcleo do gigante gasoso. O núcleo de Júpiter tem pressões extremamente altas, muito maiores do que na Terra, e temperaturas de até 20.000 graus Celsius. Para entender essas condições, os cientistas usam lasers poderosos para comprimir amostras e simular as pressões do planeta em um laboratório. O Centro de Matéria e Impressões Atômicas da Universidade de Rochester está na vanguarda dessa pesquisa. A densidade dos materiais no núcleo de Júpiter depende de sua composição e propriedades físicas. E recentemente, os cientistas descobriram que o núcleo de Júpiter não é tão compacto como se pensava. Profundamente em suas regiões internas, apenas 18% do material é rochoso. Júpiter é predominantemente composto de hidrogênio, responsável por cerca de 90% de sua composição, juntamente com aproximadamente 10% de hélio e pequenas quantidades de outros elementos. Nas camadas externas desse gigante gasoso, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, da mesma forma que existe aqui em nosso planeta. À medida que você desce mais profundamente em Júpiter, a crescente pressão atmosférica transforma o hidrogênio em um estranho fluido denso que conduz eletricidade como um metal. Então, o que é essa substância? A aproximadamente 10% do caminho em direção ao núcleo de Júpiter, ao longo de seu raio, o imenso volume de gás hidrogênio que forma a atmosfera do planeta se comprime em uma forma única, conhecida como hidrogênio metálico líquido. O hidrogênio metálico líquido possui propriedades semelhantes à água, com baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e eficiente condução térmica. Dentro de Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta em um grande gerador. Na Terra, os elementos existem como sólidos, líquidos ou gases, dependendo da temperatura e pressão. Embora o hidrogênio seja tipicamente um gás em nosso planeta, ele pode ser comprimido e resfriado artificialmente para se tornar líquido ou sólido. No entanto, mesmo nesses estados, o hidrogênio mantém sua natureza não metálica, conduzindo mau calor e eletricidade. Em contraste, os metais são excelentes condutores de calor e eletricidade devido à sua disposição atômica. Nas profundezas dos gigantes gasosos de nosso sistema solar, o hidrogênio passa por temperaturas e pressões extremas, permitindo estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Os átomos de hidrogênio, sob essas condições, perdem seus elétrons, resultando em uma mistura de núcleos de hidrogênio livres e elétrons. Essa mobilidade eletrônica se assemelha ao comportamento dos metais. Existe uma teoria de que o núcleo de Júpiter pode ser preenchido com vastos oceanos dessa substância e, com base em estimativas anteriores da massa do núcleo joviano,
ele poderia ser de 12 a 45 vezes mais massivo que nosso planeta. Uma camada de hidrogênio metálico líquido de 40 mil quilômetros de profundidade, combinada com a rápida rotação de Júpiter, de aproximadamente 10 horas, gera um colossal campo magnético que se estende por uma distância surpreendente de 725 milhões de quilômetros. Esse campo magnético é o maior em nosso sistema solar e contém seus próprios mistérios. Ao explorar regiões com mais de 320 quilômetros de profundidade na atmosfera de Júpiter, os cientistas identificaram uma nova área conhecida como a Grande Mancha Azul, que não deve ser confundida com a tempestade Olho Grande Vermelho de Júpiter. Os pesquisadores sabiam que o campo magnético joviano era complexo, mas não tinham ideia de quão estranho era, e isso tem algo a ver com a Grande Mancha Azul. O campo magnético joviano é 20 mil vezes mais forte que o campo magnético da Terra, mas agora os cientistas descobriram que sua força é volátil. Ao contrário do campo magnético dipolar da Terra, o campo magnético do gigante gasoso origina-se de uma ampla área no hemisfério norte e retorna perto do Polo Sul. Os pesquisadores também identificaram uma região concentrada logo ao sul do Equador, a Grande Mancha Azul. De certa forma, essa área é como um segundo polo sul joviano localizado perto do Equador. A tempestade colossal que tem rugido por séculos é provavelmente causada pela presença de altas concentrações de amônia na atmosfera. A intensidade dos campos magnéticos na Grande Mancha Azul passa por flutuações de até 1% por ano, fortalecendo-se e enfraquecendo em diferentes regiões. Até o final da missão estendida da Juno, em 2025, os cientistas terão amplas evidências para avaliar sua hipótese. Conforme a pesquisa continua, vamos encontrar novos mistérios sobre o gigante gasoso. Dado que a Grande Mancha Azul e o Grande Olho Vermelho de Júpiter estão localizados na mesma latitude, é possível que os dois fenômenos estejam de alguma forma conectados. Os gigantes gasosos são tipicamente caracterizados por suas altas temperaturas, especialmente em suas atmosferas superiores. Em nosso sistema solar, há dois desses gigantes, Saturno e Júpiter. No entanto, Júpiter não tem uma temperatura consistentemente alta em toda a sua estrutura. O maior planeta do sistema solar é mais conhecido por sua enorme tempestade, 2 vezes o tamanho da Terra, a Grande Mancha Vermelha, mas o gigante gasoso também possui outras manchas. A Grande Mancha Fria é quase tão grande, e os cientistas vêm observando esse fenômeno há anos. Em seu tamanho máximo, a mancha tem aproximadamente 12 mil por 24 mil quilômetros. Mas, ao contrário da famosa Mancha Vermelha, esse intrigante recurso atmosférico se destaca como uma região com temperaturas significativamente mais frias do que suas áreas circundantes, cerca de 200 graus Celsius mais frio que a atmosfera ao redor. A Grande Mancha Fria é volátil, desaparecendo e reaparecendo de tempos em tempos. Os cientistas descobriram que a recorrência desse fenômeno é desencadeada pelas auroras do planeta. Por causa dessa correlação, a idade da mancha é aproximadamente a mesma que a idade das luzes polares de Júpiter, que está na casa dos milhares de anos. As auroras de Júpiter, assim como as da Terra, são produzidas por partículas carregadas que interagem com a atmosfera do planeta perto dos polos. No entanto, as luzes polares do gigante gasoso são mais estáveis e intensas, pois recebem partículas tanto de suas luas quanto do Sol. Novas descobertas indicam que essas auroras transferem energia para a atmosfera de Júpiter, criando uma diferença de temperatura entre as regiões superiores e inferiores. Esse contraste de temperatura leva à formação de um vórtice giratório, resultando em uma área mais fria que é distinta da aurora e de suas proximidades. A Terra também experimenta efeitos semelhantes.
No entanto, a combinação de fatores, como a rotação de Júpiter, que ajuda a reter calor em áreas específicas, e a natureza variável desses eventos, torna a ocorrência de luzes polares em nosso planeta menos consistente. Outra descoberta sobre o gigante gasoso foi que, ao contrário do que se acreditava comumente, Júpiter, na verdade, não orbita o Sol. O centro de gravidade entre Júpiter e o Sol não reside no próprio Sol, mas sim em um ponto específico logo acima da superfície do Sol. No espaço, quando um objeto menor orbita aparentemente um objeto maior, ambos os objetos realmente orbitam em torno de um centro de gravidade combinado. Considere a Terra e o Sol, por exemplo. Nesse caso, o centro de gravidade está tão próximo ao centro do objeto maior que seu impacto é quase imperceptível. O objeto maior parece imóvel, enquanto o objeto menor traça um caminho aparentemente perfeito em torno dele. O mesmo acontece quando a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. Tanto a Terra quanto a ISS orbitam em torno de seu centro de gravidade compartilhado, mesmo que nosso planeta pareça estar completamente estacionário. Fique atento aqui no canal O Universo Explicado para ser o primeiro a testemunhar as maravilhas recém-descobertas do cosmos. E obrigado por assistir.